Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos comentar sobre um assunto muito importante, começando com aquele patriarca, o primeiro a dar início à nação de Israel, conforme conhecemos hoje. Falamos a respeito de Abraão. Bem, vamos falar em termos originais da Torá, que obviamente o nome dele era Avraham. Porém, antes de se tornar Avraham, ele se chamava Avram. Bom, neste momento em que ele ainda se chamava Avram, houve um evento muito especial e muito revelador da parte do Eterno sobre a vida deste homem, que realmente se reveste de importância. Mas vamos lembrar que Avram, apesar de ter sido escolhido pelo Eterno para ser realmente um personagem tão importante, principalmente para a nação de Israel, mas nós sabemos que Avram é um personagem importante até mesmo para toda a humanidade. Bem, ele não foi o primeiro homem, ele não foi o primeiro a dar início à humanidade, mas ele foi aquele que deu início a uma nação que o Eterno tinha um propósito especial com ela. Bem, o propósito foi-lhe revelado, como disse no capítulo 12 do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, quando disse que da descendência dele viria aquele que seria uma bênção para todas as nações da terra. Bem, apesar de tudo isto, obviamente que a bênção vem do Eterno, obviamente que a formação das gerações depende da misericórdia do Eterno, do seu poder, do seu propósito, do seu plano, mas temos que considerar um aspecto importante sobre a pessoa de Avram. Ele era um homem com as mesmas dificuldades que qualquer um de nós pode ter. Nós encontramos pelo Tanar, pela palavra do Eterno, uma revelação muito clara e que nós vamos ver isso principalmente na palavra do Mashiach, uma coisa que nós temos que considerar. Eu sei que se eu fizer uma pergunta diretamente a você, talvez se fosse, principalmente se fosse num momento mais pessoal, particular, poderia ser bem ou mal recebido. Se eu fizesse uma pergunta assim, você se considera um pecador? Bem, digamos que na atual situação que vemos hoje, ou seja, com a população que hoje nós temos, que não vai demorar muito para chegarmos a 8 bilhões de pessoas, já estamos chegando perto disto, sem dúvida nenhuma, se fosse fazer esta pergunta particularmente a cada uma dessas pessoas que hoje está viva, as reações seriam as mais variadas. Mas quem realmente for sincero consigo mesmo diante do Eterno, há de reconhecer que todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Porque a palavra que encontramos nas Escrituras é que todos pecaram. E obviamente que a palavra todos não exclui ninguém. Dos descendentes de Adão, não há ninguém que possa dizer: eu nunca pequei, eu nunca desobedeci o Eterno, eu nunca falhei. Ninguém pode dizer: eu sempre fui perfeito. Com certeza, nenhuma pessoa na história da humanidade poderá dizer isto. Como eu disse, todos os descendentes de Adão, ninguém poderá dizer uma coisa desta. E eu tenho certeza que da mesma maneira que Avram se caracterizava como ser humano, e ele está enquadrado nisto, você também está. Você vai ter que admitir que você já falhou, você errou.
encontramos com frequência expressões em alguma circunstância, mas todos nós somos falhos, somos humanos. É verdade isto. Mas entre simplesmente admitir que sempre somos falhos porque somos humanos, não significa que o Eterno considere essa condição tudo bem. Não. O Eterno quer de nós aquilo que ele mesmo disse. Sede santos, sede kadosh, como eu sou kadosh. Isso é o que o Eterno disse. Então, se ele quer que nós sejamos perfeitos, bem, como nós podemos aceitar que isso é viável para nós? O Eterno disse isso, mas eu vou dizer por mim e você poderá dizer a mesma coisa. Eu sei que eu não sou perfeito. Bom, essa é uma condição, uma situação que nós temos que pensar bem. E só podemos avaliar adequadamente quando lemos a Torá. Bem, vamos ler o texto que encontramos no capítulo 15 do livro de Bereshit, do livro do Gênesis. Diz assim: algum tempo depois, a palavra de Adonai veio a Avram em uma visão. Não tema, Avram, sou seu protetor, sua recompensa será muito grande. Avram respondeu: Adonai Deus, que bem me trarão teus presentes, se eu continuo sem descendentes? E Eliezer de Damasec herdará minhas posses? Tu não me deste um filho. Avram continuou: por isso, alguém nascido em minha casa será meu herdeiro. Mas veio a ele a palavra de Adonai: esse homem não será seu herdeiro. Não, seu herdeiro será um filho gerado pelo seu corpo. Então ele o levou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Se você puder, seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele acreditou em Adonai e isso lhe foi creditado como justiça. Bem, olhe só esse aspecto. Abraão não era perfeito. Ele não nasceu conhecendo o Eterno. Ele não, podemos dizer que sozinho descobriu e resolveu ser fiel ao Eterno. Não, ele nasceu num ambiente que até não facilitava nada disto, pois lá naquela cidade de Ur, na Caldeia, era um local, como tantos outros locais no mundo daquela época, cheio de paganismo, cheio de deuses. E ele nasceu sobre esse meio. E como dizer que Abraão agora é diferente de todo mundo porque ele era o único que conheceu o Eterno? Bem, ele não conheceu o Eterno porque ele era especial, ele era diferente, e ele ia contra a onda do momento. Não. Ele era fruto do seu meio, até o dia em que o Eterno se revelou a ele. Não antes. Houve um momento que o Eterno falou com ele e disse: você vai sair daqui, do meio da sua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. A partir daí, o Eterno começou a ensinar a Abraão quem ele era. Não somente quem era o Eterno, mas quem o próprio Abraão era. Bem, Abraão tinha qualidades, evidentemente, e o Eterno o escolheu por essas qualidades. Talvez não fosse nem a única pessoa com essas qualidades, mas seja como for, o Eterno teve critério para escolher Abraão. Agora, Abraão, com seus defeitos naturais de ser humano, ele aos poucos foi aprendendo. E este momento em especial, olha que o Eterno já tinha falado com ele, já tinha dito o que iria fazer, já disse que ele seria
o iniciador de uma grande nação, que ele seria abençoado, ele já tinha uma idade avançada. Ele estaria, pelos nossos padrões, até acima do previsto do que se esperaria de uma pessoa viver. Principalmente para os padrões da época, ele já estava passando dos 90 anos. E nós sabemos bem que uma pessoa de 90 anos hoje em dia não tem expectativas, como ele não tinha, de gerar filhos. Pois bem, o Eterno tinha feito um monte de promessas para ele. E ele avaliou, essas promessas que o Eterno me deu dependem de eu ter um herdeiro. E até agora, já passadas tantas décadas da minha vida, dessas muitas décadas, muitas foram na companhia da sua esposa, que nunca teve filhos. E agora, nessa altura, ele começou a pensar em outras coisas. Bem, o Eterno disse, mas se eu não tenho filho, vai ter que ser de outro jeito. Ele começou a avaliar pela sua consciência. Bem, então ele estava duvidando do Eterno, mas não estava, ele acreditava numa promessa, mas não conseguiu assimilar que realmente ele teria um filho. Então, ele questionou, o Eterno começou a falar com ele, ele usou sua lógica humana, como talvez qualquer um de nós. Obviamente, ele não tinha ainda entendido o quanto ele deveria confiar. Até que a palavra do Eterno foi bem específica. Esquece todos esses seus planos. O que vai ser seu descendente vai ser gerado pelo seu próprio corpo. Então não tem nada de outra pessoa, não é esse Damasceno, não é nenhuma outra pessoa do seu meio. Você vai gerar esse descendente. Bem, e ele ainda mostrou, vem aqui fora, olha as estrelas, tente contar. Eu sei que até mesmo nós que moramos numa grande cidade como São Paulo, se você à noite procurar olhar para o céu, com toda a iluminação que esta cidade gera, você já vai ver uma quantidade de estrelas até razoável. Mas sabemos que por causa da iluminação da cidade deixamos de ver muita coisa. Agora imagine naqueles tempos bíblicos em que ele estava numa região desértica, em que com certeza o céu estava muito claro, sem nuvens à noite, e olhando para o céu numa escuridão total, sem nuvens, sem nenhum obstáculo, quantas estrelas Abraão podia contemplar no céu? E se o Eterno diz, conte, olha, é um trabalho realmente que era inviável. Contar as estrelas que se olha no céu claro, num céu sem obstáculos, sem a claridade de uma cidade, a quantidade realmente é incontável. E assim, esse conceito de incontável foi dito claramente a Abraão. Assim será a sua descendência. Vai ser incontável. E neste momento, esta é a frase que nos importa. Abraão confiou, ele creu, ele assimilou isto. Ele admitiu que isso era uma verdade, ou seja, nesse momento que ele depositou a sua confiança no Eterno, ele foi declarado um homem justo. Ele foi justificado. A partir do momento em que Abraão teve essa experiência de confiar no Eterno, muita coisa mudou na vida de Abraão. Podemos dizer que foi até um marco. Porque até então ele recebeu ordem e obedeceu. Receber ordem e obedecer é uma coisa, tudo bem que nós sabemos o que significa. Nós todos, de alguma maneira, recebemos ordens e obedecemos. Ninguém é o topo, todo mundo está subordinado a alguém. Bem, acontece que Abraão confiou no seu Deus.
aquele Deus que se revelou para ele. E a confiança que ele depositou fez no seu relacionamento com o seu Deus que o Eterno, a partir de então, relevou o seu tempo de desconfiança, do seu tempo de ignorância, o seu tempo de falha, de desobediência, porque realmente de todos os pecados que o ser humano pode cometer, se fosse perguntar qual seria o pecado mais grave, e se alguém fosse analisar, bem, vamos começar pelo decálogo, os 10 mandamentos. Aí alguém poderá avaliar, puxa vida, disso aqui, o que é o mais grave? Será que é o matar? Será que é cobiçar? Bem, na realidade, existe uma transgressão que, sem exceção nenhuma, todas as pessoas falham. Todas as pessoas transgridem neste ponto. Eu sei que para muitas e muitas pessoas, se fosse analisar dos 10 mandamentos, o que você já transgrediu? Quantas pessoas já mataram outra pessoa? Bom, não muitas. Quantas pessoas já roubaram? Não muitas. Certo? Quantas pessoas fizeram isso, fizeram aquilo? Não é todo mundo que pecou em todas as coisas. Nem todo mundo matou, nem todo mundo roubou, nem todo mundo cobiçou, nem todo mundo fez isso ou aquilo. Mas uma coisa, todos já transgrediram, sem exceção. Nós sabemos que a essência da primeira parte do Decálogo, que é crer no seu Deus, ou conforme uma concentração melhor de expressões diz, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de ti. Não, ou seja, colocar o Eterno em prioridade na nossa vida, bem, a maioria das pessoas ainda mantém essa condição. Mas todos, sem exceção, já tivemos muitos momentos da nossa vida em que o Eterno não foi prioridade. E muita gente vai morrer sem colocar o Eterno como prioridade na sua vida. E direi que é uma multidão enorme de pessoas não tem o Eterno como prioridade e nem o terá. Então todo mundo já pecou nisso. Eu sei que, lógico, eu nem sempre tive o Eterno como prioridade na minha vida. Não sei se você já o tem prioridade na sua vida ou não. Mas uma coisa é certa. O próprio Avrão não tinha o Eterno como prioridade até o conhecer. Então todos falharam em não ter ninguém acima do que o seu Criador. Todo mundo já falhou nisto. Mas no momento em que Avrão confiou no Eterno e colocou-o em prioridade na sua vida, isso mudou. Mudou. Mas o que ficou para trás? Bem, o que ficou para trás foi uma injustiça, mas por parte do Eterno, ele está disposto a justificar. Bem, mais certo do que oferecer um animal em sacrifício, como posteriormente foi instruído para Moshe, mais do que qualquer outra coisa, de nada adiantaria uma pessoa levar uma oferta até o sacerdote, um cordeiro, um bezerro, e aquele bezerro ser sacrificado. De nada aquilo adiantaria se a pessoa não tivesse o Eterno em prioridade na sua vida. Então, seria uma morte inútil, um derramamento de sangue inútil. Então, antes de qualquer coisa, é necessário ter o Eterno em prioridade. Nós seremos justificados no momento em que o Eterno for o que mais importante na nossa vida. Então nós poderemos ser declarados justificados. Ou seja, nós somos convidados pelo Eterno a conhecê-lo. Nós somos convidados pelo Eterno a buscá-lo e saber quem ele é para as nossas vidas. Portanto,
Avalie a sua vida. Analise como você vive. O que é prioridade para você? Prioridade para você pode ser conquistar uma carreira bem-sucedida. Prioridade para você pode ser fama. Pode ser tanta coisa. Muitos objetivos. Mas lembremos, todos os objetivos da nossa vida um dia se tornarão inúteis. Porque poderíamos conquistar tudo, poderíamos conquistar o mundo inteiro. Mas a nossa vida não é eterna. Então, um dia tudo vai se perder. Todas as conquistas serão perdidas. Mas se nós formos realmente justificados pelo Eterno, declarados justos, e sermos recebidos pelo Eterno como pessoas a quem Ele ama, a quem Ele tem prazer, Ele tem afinidade, amizade, amor como pai e filho. Aquele que tiver a proximidade com o Eterno tem garantias de uma herança eterna. Aquilo que nós vamos viver quando deixarmos esta vida, isso vai passar, mas um dia estaremos com Ele ou não. Quem vai estar com Ele? Aqueles que, como Avrão, escolheram-no em prioridade. Bem, de todas as coisas que nós vamos aprender da Torá, sem dúvida, isto é o mais importante. Queira estar na presença do Eterno. Bem, nós aprendemos desde o início que depende da vontade dele. Ele que quer isto. Ele sabe das nossas falhas, mas ele quer isto e oferece, ele nos convida. Como convidou Avrão, você também é convidado. Recebam. Agora, para podermos nos aperfeiçoar na presença do Eterno, ele enviou Mashiach, ele enviou Yeshua, ele prometeu que faria isto e cumpriu. Não precisamos esperar algo que ainda ilusoriamente está para vir. Não, isso não é mais coisa futura, isso é coisa presente. O Mashiach já veio e nos prepara para sermos muito próximos do Eterno nosso Deus. E se através de Yeshua nos aproximamos do Eterno, então pode ter certeza, nós seremos justificados. Então você precisa ter interesse em se aproximar do seu Criador. E o caminho para que você se aproxime cada vez mais dele e entenda e seja declarado justificado é Yeshua, o nosso Mashiach. Procure conhecê-lo. Queira estar juntamente com o seu Criador. Dê prioridade para a vontade do Eterno e não na opinião de qualquer outra pessoa. Então, receba Yeshua em sua vida e você verá que imensa diferença será a sua existência. Portanto, que através de Yeshua você seja abençoado. E assim podemos dizer, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.